No capítulo de hoje, Carluxo divulga áudios, procuradora desmente porteiro, presidente diz que Witzel quer sujar seu nome. Sim, tá uma novela. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e deixe um comentário, porque seu comentário faz toda a diferença. Então, no meu vídeo de ontem, eu cobri a reportagem de terça do Jornal Nacional sobre o envolvimento do Bolsonaro no caso Marielle. Eu disse e sustento que a reportagem mostrou o que ela tinha, ouviu as partes envolvidas, logo fez, na minha opinião, opinião de quem já foi editor-chefe de jornal, diretor de redação e até âncora de televisão, seu trabalho jornalístico. Isso é o que eu penso, tá bom? Só que por causa da repercussão, um monte de coisa foi revelada ontem. E é isso que nós vamos juntos dissecar agora para entender. A Polícia Civil apreendeu o celular do Rony Lessa, um dos envolvidos. Como o investigado não forneceu as senhas do aparelho, os peritos do Ministério Público conseguiram acessar os dados só no começo de outubro desse ano. Ao analisarem o material, os investigadores notaram que a mulher do Rony, Elaine Figueiredo Lessa, enviou uma foto um dia antes do Rony e do Elcio prestarem depoimento na Delegacia de Homicídios, em março desse ano, mostrando o registro de entrada do Elcio no dia do crime. Repito, era uma foto e ela pede também na mensagem que o marido avise ao parceiro de crime ou suposto crime sobre isso. Se foi foto do registro, não áudio, o que se viu foi a anotação dizendo que o Elcio foi autorizado pela Casa 58, a do Bolsonaro, a entrar no condomínio. De posse dessa imagem, o Ministério Público obteve na Justiça a ordem de busca e apreensão do tal livro com as anotações. Foi nesse contexto que o porteiro do condomínio foi ouvido, citou o Bolsonaro e disse: "Falei com o seu Jair", a voz era do seu Jair. Depois, ainda nesse mês de outubro, o administrador do Vivendas da Barra, que é o condomínio do Lessa, do Jair e do Carluxo, entregou voluntariamente o que seriam todas as gravações feitas pelo sistema de interfone do condomínio. Ao comparar os áudios com os dados do livro, anotados pelo porteiro, o Ministério Público notou que os dados eram similares, mas havia uma inconsistência. Nenhum registro da suposta ligação por interfone para a casa do Bolsonaro. Chamaram o porteiro de novo, perguntaram por que a anotação não batia com as gravações e ele sacou o Suassuna, mantendo seu depoimento e dizendo: "Não sei, só sei que foi assim". Embora nenhum áudio com a voz do Jair, que estava comprovadamente em Brasília, e isso a Globo deixou claro na reportagem de terça, tenha sido encontrado, foi encontrado um áudio de Rony Lessa autorizando a entrada do Elcio, o que provou que eles se encontraram no dia dos assassinatos, e que foi o que acabou embasando a prisão dos dois. Com base nisso, e sem procurar saber se algum áudio tinha sido apagado, daqui a pouco eu vou voltar no assunto, o que o Ministério Público fez? Sumariamente descartou o depoimento do porteiro. Pronto, Jair não estava lá, ele errou ou mentiu, mas isso a gente vê depois, né? Descartou o depoimento e agora abriu uma investigação, que ninguém sabe em que grau tá, para saber por que o porteiro fez tal afirmação, né? Quando colocou no ar a reportagem de terça-feira, a Globo não sabia e não teria como saber que havia áudios e que os áudios desmentiam a versão do porteiro. Isso é muito importante. Aliás, para ser mais preciso, nenhum áudio confirmava a versão do porteiro, tá bom? Porque a gente não sabe se estão todos os áudios ali. Por que a gente sabe disso? Por que os áudios só apareceram na quarta? Porque, como disse ao Jornal Nacional de ontem, quarta, nosso próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aquele que foi pinçado pelo Bolsonaro a dedo, fora da lista tríplice que os procuradores ofereceram ao presidente, sempre oferecem, para garantir que seja uma escolha de acordo com o que pensa a classe. O Aras disse que a perícia terminou, olha que coincidência, no dia seguinte da reportagem de terça-feira. Não tinha perícia até então. Aliás, ontem foi um dia interessante, né? Porque durante a manhã já, antevendo a divulgação da existência dos áudios, o Carlos Bolsonaro, que mora no condomínio, fez um vídeo mostrando o que, segundo ele, seriam todos os registros para confirmar que foi o Lessa quem abriu a porta para o suposto parceiro de crime e que ninguém ligou para a casa do pai. Ontem também, durante a tarde, um trio de promotoras do Ministério Público do Rio fez questão de convocar uma coletiva de imprensa para dizer que o porteiro mentiu e que os áudios foram periciados. Só que, veja bem, se o porteiro jurar de pé junto que falou sim com alguém na Casa 58, que ele julgou ser o seu Jair,
Isso talvez nunca possa ser confirmado. Porque a perícia não analisou se áudios foram apagados do HD ou se números de apartamentos foram modificados na planilha. A única coisa que a perícia analisou foi a autenticidade dos áudios entregues espontaneamente pelo condomínio. É preciso deixar isso bem claro, porque depois do destempero árabe do presidente na madrugada, ele já acordou com uma mudança significativa de discurso. Ele parou de acusar a Globo e virou as baterias para o Witzel, que estaria querendo ferrar ele para ser presidente em 2022. O Bolsonaro acrescentou, inclusive, um dado importantíssimo que, me corrijam se eu estiver errado, acho que ele não citou na sua live de mais de 20 minutos na madrugada árabe. Que o Witzel se encontrou com ele, Bolsonaro, no Rio, no dia 9 desse mês, e disse: "Olha, Jair, seu nome apareceu no processo da Marielle." Me parece lógico que o Witzel foi lá preparar o terreno, porque uma vez que o nome do presidente apareceu, o inquérito teria que ser submetido ao STF. O que de fato aconteceu. O Ministério Público do Rio foi consultar o Toffoli para saber. Então o governo teve 20 dias para organizar uma narrativa, para resolver o que fazer, e fica bem claro que os aliados do presidente no STF ou na PGR optaram por não levar o processo para o STF e desqualificar a citação do presidente feita pelo porteiro. Talvez porque ela realmente seja digna de desqualificação, não estou falando o contrário. Alguns porteiros, motoristas, caseiros e zeladores são bem menos confiáveis que outros quando se trata de crime político. Mas, sem dúvida, tirar do STF e continuar no Rio é descartar sumariamente qualquer possibilidade do presidente da República estar envolvido no caso. E isso é bom para o presidente, evita desgaste, final feliz para ele até aqui. Eu, sinceramente, nunca cogitei que o Bolsonaro possa ser mandante do assassinato da Marielle, porque não tem sentido. O trabalho dela continua através do Freixo e outros colegas de partido. E o Jair já estava cotadíssimo para virar presidente da República em março do ano passado. Então só teria sentido se a Marielle estivesse guardando algo contra ele, mas se houvesse esse algo, outros políticos do PSOL saberiam e isso teria vindo a público. Então não, eu não acho que o Bolsonaro está envolvido na morte da Marielle. O que é inegável é o apreço e a amizade que a família Bolsonaro tem para com os milicianos. Eu gastaria uma hora aqui para citar todos os laços, que vão desde condecoração em 2003, 2004, até o caso do Queiroz, que até junho desse ano ainda estava na ativa. Então as investigações continuam, mas o estranhamento de um dos supostos assassinos ser vizinho do presidente e do filho do presidente, o Renan, ter namorado a filha do Rony Lessa, o suposto assassino, numa zona metropolitana de 13 milhões de habitantes, como é o Rio, continua sendo, só isso mesmo, uma coincidência. Então, quem não aguenta mais vai continuar engolindo, quem está desesperado com a crise vai preferir fingir que não está acontecendo nada para não ser chamado de esquerdista, petista, lulista, ou tá torcendo contra, né? Deixa o homem trabalhar. E o gado vai bater panela contra quem? Witzel, que o presidente disse ser o autor da mensagem? Não, contra a Globo, a mensageira, que no Jornal Nacional de terça e de quarta cobriu, na minha opinião, de forma correta, com as informações que tinha, todo o caso. De forma independente e dando seriedade àquilo que é sério. O Ministério Público do Rio procurou o STF porque apareceu o nome do presidente da República na investigação. E por que o gado bate panela contra a Globo, não contra o Witzel? Porque foi isso que mandaram ele fazer na internet. E a natureza do gado é essa, obedecer. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike e um comentário. Valeu!